E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar fundo num estudo teológico fascinante do capítulo 30 de Gênesis. Olha, para a juventude cristã que está aí tentando entender como a fé se encaixa na vida real, na nossa rotina maluca, esse texto é literalmente um tesouro. Sabe aquela ideia de que Deus só está presente quando a vida está perfeitinha, calma, sem problemas? Pois é, esquece isso. Esse capítulo mostra exatamente o oposto. Ele revela como o cuidado de Deus age de verdade no meio da nossa bagunça, dos nossos erros e daquele cansaço absurdo do dia a dia. Bora lá entender isso melhor? Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje, a gente começa com os conflitos e lutas familiares, vendo o drama que era a casa de Jacó. Depois, vamos para a competição humana e a resposta divina, onde a gente vê a intervenção do céu. Em seguida, o trabalho e o acordo, que é basicamente uma disputa corporativa da época. E por último, a bênção na vida cotidiana, trazendo tudo isso para a nossa realidade. Então, começando pela nossa primeira parte, os conflitos e as lutas familiares. Para ser bem sincero com vocês, a casa de Jacó era intensa demais e, nossa, incrivelmente bagunçada. Era um ambiente cheio de sentimentos de rejeição, ciúmes, favoritismo. É um contraste brutal entre o coração das duas irmãs, sabe? De um lado a gente tem o desespero visceral da Raquel, ela chega num ponto de exigir filhos do Jacó, falando que literalmente vai morrer se não tiver. Do outro lado tem a Lia, que está naquela busca incessante por validação. Ela tenta de todo jeito encontrar a felicidade e o amor do marido tendo filhos. E parando para pensar, hoje em dia é muito fácil a gente ver essa mesma busca por validação acontecendo o tempo todo, né? Seja na aprovação social, nos likes da internet, a gente acaba colocando a nossa esperança em lugares que, no fim das contas, nunca satisfazem de verdade. O texto original mostra uma sucessão super rápida de nascimentos através das servas delas. Gente, virou quase um placar de uma competição amarga. A Raquel vai lá e entrega a serva dela, Bila, para o marido. A Lia, claro, não quer ficar para trás e faz o mesmo com a Zilpa. Cada criança virou meio que um troféu numa guerra, por atenção. Para vocês terem uma ideia, os nomes refletem isso. Dan significa justiça, Naphtali quer dizer luta. Fica muito claro como aquele esforço humano e aquela competição frenética simplesmente tomaram o lugar da confiança em Deus. E toda essa tensão explode num momento super peculiar, o caso das mandrágoras. Naquela época, essas plantas eram vistas como afrodisíacos, promotoras de fertilidade. Aí a Raquel faz uma negociação que parece impensável hoje. Ela basicamente troca uma noite de companhia do próprio marido com a Lia, em troca das plantas. É um retrato muito frio, absurdamente transacional, mostra bem o fundo do poço da ansiedade humana tomando conta da dinâmica da própria família. E isso nos leva à segunda parte do nosso estudo: competição humana e a resposta divina. Mas aí fica a pergunta: o que o céu faz quando a terra está essa bagunça completa? Depois de toda essa ansiedade, de todas essas armações e competições envolvendo até plantas, a narrativa dá uma pausa. Ela desacelera de propósito para trazer essa frase fortíssima: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Prestem atenção nisso. Deus não estava alheio à dor dela. Ele estava operando ali de forma totalmente silenciosa e fiel, no meio de todo aquele barulho e daquelas atitudes equivocadas. A resposta de Deus traz ninguém menos que José ao mundo. A Raquel engravida e declara que Deus tirou o seu vexame, a sua vergonha. Isso nos ensina uma teologia simplesmente maravilhosa. A intervenção divina não fica lá de braços cruzados esperando a gente atingir a perfeição moral ou arrumar toda a nossa bagunça emocional para só então agir. De jeito nenhum. Deus entra exatamente nas nossas falhas mais profundas para derramar a graça dele. Poxa, isso é um conforto gigante para qualquer um que de repente sente que já errou demais e acha que o cuidado de Deus não chega mais lá. Agora, vamos mudar um pouquinho de cenário na nossa terceira parte: o trabalho e o acordo. A gente sai daquele drama todo em casa e vai direto para o ambiente corporativo da época. E aqui o Labão, o sogro de Jacó, faz uma admissão surpreendente. Mesmo sendo um cara que não fazia parte da aliança com Deus, ele reconhece que foi abençoado inteiramente por causa da presença e do trabalho de Jacó. Para vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho ou estão passando por perrengues na faculdade, isso é um ponto-chave. Mesmo em ambientes super disfuncionais, até mesmo naqueles lugares que tentam te explorar, o seu local de trabalho se torna um espaço onde a graça de Deus pode fluir de um jeito inegável. E é nesse cenário que Jacó propõe um acordo de trabalho, digamos, bem arriscado. Ele diz para o Labão que o salário dele seria apenas os animais salpicados, malhados e negros. Mas tem um detalhe histórico importante aqui. Essas eram as mutações genéticas mais raras. A esmagadora maioria dos rebanhos lá no Oriente Médio era de cor lisa, sólida. Ou seja,
Olhando de fora, o Jacó estava fazendo um contrato totalmente maluco e desfavorável para ele, deixando o que era comum e garantido todinho na mão do Labão. 3. Guardem esse número. 3 dias. E se as chances do Jacó já pareciam mínimas, o Labão faz questão de piorar tudo. De forma super enganosa, ele coloca uma distância de 3 dias de viagem entre os filhos dele e o Jacó. Sabe por quê? Porque no mesmo dia em que fecharam um acordo, o Labão tirou secretamente todos os animais malhados e salpicados do rebanho e mandou para longe com os filhos. Ele largou Jacó pastoreando só animais de cor sólida. Ele tentou, na cara dura, acabar com qualquer chance genética de o Jacó receber o salário dele. Bom, chegamos na nossa quarta e última parte, a bênção na vida cotidiana. Apesar de estar numa situação completamente injusta, o Jacó não fica de braços cruzados choramingando, não. Ele coloca em prática umas táticas agrícolas, digamos, bem curiosas. Ele descasca galhos de árvores e coloca nos bebedouros bem na hora que os animais mais fortes vão acasalar. Hoje, a biologia moderna avisa que colocar galho na água não muda a genética de ovelha nenhuma, né? Mas, na verdade, o ponto do texto não é esse. O ponto é a diligência do Jacó. Ele aplicou todo o conhecimento, todo o suor dele naquilo que estava ao alcance, naquilo que ele podia controlar. Enquanto isso, Deus continuava agindo nos bastidores para garantir a verdadeira prosperidade. E o resultado? Absolutamente impressionante. Jacó fica riquíssimo, adquire grandes rebanhos, servos, camelos, jumentos. No final das contas, apesar de todo aquele caos dentro de casa e de ter um chefe desonesto no campo, a soberania de Deus faz o trabalho diário de Jacó dar muito certo. É um lembrete poderoso, pessoal. Os esquemas e trapaças humanas nunca, jamais podem frustrar os planos de quem Deus decide abençoar. Para a gente fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar essa pergunta martelando na cabeça de vocês. Como é que o cuidado de Deus se manifesta nas nossas lutas diárias? A gente viu aqui que não é necessariamente num passe de mágica que remove o caos da nossa vida, mas sim operando com muita graça exatamente através dele. Seja naqueles conflitos internos por validação que a gente enfrenta na juventude, nas famílias complicadas ou nas maiores injustiças lá no trabalho. O silêncio de Deus não significa ausência, de jeito nenhum. Que a história de hoje seja um convite para a gente conseguir enxergar essa fidelidade constante de Deus prosperando nas realidades mais difíceis que a gente enfrenta. Continuem firmes buscando, continuem aprendendo e a gente se vê na próxima análise. Um abraço. E olha, não pensem que isso é só uma história antiga e empoeirada, viu? Na verdade, é uma narrativa eletrizante. Tem fuga secreta no meio da noite, perseguição implacável e, o mais importante de tudo, intervenção divina direta. A grande questão que a gente vai explorar aqui é: como exatamente a providência de Deus age quando as relações humanas simplesmente chegam no limite? É isso que vamos descobrir agora. Bom, vamos direto ao ponto. Imaginem a cena. Labão, completamente furioso depois de caçar o próprio genro por dias a fio, finalmente o alcança e solta essa frase: "E agora que você partiu de vez, por que roubou os meus deuses?" Uma acusação bizarra, né? E totalmente inesperada. É exatamente esse o grande mistério que a gente vai desvendar neste estudo teológico. Como é que uma longa e tensa fuga familiar de repente vira um debate sobre divindades roubadas? Para organizar nossa análise, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, o chamado e a fuga. Segundo, o confronto em Gileade. Terceiro, a ironia dos ídolos. Quarto, o discurso de Jacó. E, para fechar, a aliança e o monumento. Vamos lá. Ponto 1. O chamado e a fuga. O que faz alguém jogar tudo pro alto, empacotar a vida inteira e fugir de fininho do próprio sogro e chefe depois de 20 anos de trabalho? Esse número aí, o 10, explica muita coisa. Jacó chega para suas esposas, Raquel e Lia, e conta que o pai delas, Labão, tinha mudado o salário dele nada menos que 10 vezes. Isso mostra bem a realidade matemática da exploração que ele sofria, sabe? Labão tentava manipular as regras o tempo todo. Se o acordo beneficiava as ovelhas listradas, ele ia lá e mudava para salpicadas. E claro, a providência divina sempre dava um jeito de reverter a situação a favor de Jacó, mas o clima já estava pesado demais, insustentável mesmo. Só que, e aqui entra o cerne do nosso estudo teológico, a fuga não aconteceu só porque ele estava frustrado com dinheiro. A decisão do Jacó foi, na verdade, um ato de obediência direta a Deus. A instrução foi claríssima: volte para a terra de seus pais e eu estarei com você. Ou seja, a providência assume o volante da situação. O Deus de Betel, que tinha feito uma promessa a Jacó décadas atrás, decreta que aquele era o momento exato de voltar. Então, muito além de salvar a própria pele, essa fuga é um passo gigantesco de fé e de alinhamento com a vontade de Deus.
E é aí que a grande operação de fuga começa e foi tudo muito bem arquitetado. Labão estava longe, cuidando da tosquia das ovelhas. Raquel e Lia, que já estavam se sentindo tratadas como estrangeiras e exploradas pelo próprio pai, apoiam a ideia na mesma hora. Eles colocam as crianças nos camelos, reúnem todo aquele gado valioso que tinham acumulado em Padã Arã, cruzam o gigante rio Eufrates e partem a toda velocidade rumo aos montes de Gileade. Foi uma manobra tática impressionante, massiva, rápida e principalmente super secreta. O que nos leva ao ponto 2, o confronto em Gileade. É claro que esconder uma caravana gigantesca daquelas com um mar de animais não ia dar certo por muito tempo, né? No terceiro dia, Labão descobre a fuga. E aí a história acelera de um jeito dramático. Ele junta os parentes e começa uma perseguição frenética que dura 7 longos dias. Pensem na tensão. O cara não viaja uma semana inteira só para ter uma conversinha amigável. Ele foi acompanhado por um grupo armado de homens. A intenção inicial dele era, sem dúvida nenhuma, usar força bruta para arrastar todo mundo e a riqueza toda de volta para casa. O cenário estava montado para uma tragédia na montanha. Mas olha a reviravolta teológica acontecendo aqui. Na noite exata, antes do confronto, todo aquele poder e a fúria do Labão são completamente anulados. E quem faz isso? O próprio Deus. Ele aparece para Labão num sonho com uma ordem aterrorizadora. Cuidado, não falha Jacó nem bem nem mal. Gente, Deus literalmente colocou um campo de força invisível em volta da família de Jacó. Labão até consegue alcançar a caravana e fica cara a cara com o genro no dia seguinte, mas ele chega lá de mãos completamente atadas pela soberania suprema do Deus de Abraão. Entrando agora no ponto 3, a ironia dos ídolos. O que é super interessante de analisar aqui é como o texto usa de uma ironia teológica bem afiada. A gente tem um contraste intencional e gritante. De um lado, o Deus de Abraão. Ele fala em sonhos, intervém ativamente no mundo real, protege seus escolhidos, muda o rumo da história e inspira um temor tão absoluto que congela um líder poderoso no meio do caminho. Do outro lado, a gente tem os ídolos do Labão, aqueles famosos deusinhos que a Raquel roubou, lembram? Eles são mostrados como seres tão minúsculos e impotentes que podem ser furtados, escondidos no fundo de uma cela e sequer conseguem avisar o dono que estão sendo levados. A humilhação da idolatria chega no seu auge numa cena que é até engraçada, pra ser sincero. Labão tá lá, feito louco, revirando todas as tendas atrás dos deuses sagrados dele. E a Raquel? Ela escondeu as estátuas na cela do camelo e simplesmente sentou em cima delas. Ela até pede desculpas pro pai por não poder levantar, dizendo que tá em seu período menstrual. O autor bíblico está, na verdade, tirando sarro da idolatria. Esses falsos deuses não são apenas cegos e mudos, eles são colocados debaixo de alguém num estado que a cultura da época considerava de extrema impureza ritual. A mensagem é clara: o verdadeiro Deus reina absoluto lá do céu, enquanto os deuses fabricados servem de assento para evitar punição. Seguimos para a parte 4, o discurso de Jacó. Bom, depois da busca frustrada do Labão pelos ídolos, a gente chega no clímax emocional de toda a história. O Jacó não fazia a menor ideia de que a esposa tinha roubado as estátuas. Ele se sente profundamente humilhado por ter as tendas reviradas e finalmente explode. Aqueles 20 anos de engolir sapo e baixar a cabeça vêm todos à tona. Foram 14 anos de trabalho duro, debaixo de sol e chuva, para pagar pelo direito de casar com as filhas de Labão, a Lia e a Raquel, e depois mais 6 anos se matando de trabalhar para formar aquele rebanho gigante. 2 décadas inteiras de muito suor, sacrifício e frustração constante. Esse desabafo do Jacó pinta um quadro brutal e super realista de como era a vida de um pastor no Antigo Oriente Próximo. Ele defende a própria integridade com unhas e dentes. Conta que assumia do próprio bolso todo e qualquer prejuízo de animais atacados por feras selvagens. Se sumisse de dia ou de noite, ele pagava. E descreve um sofrimento físico absurdo, derretendo debaixo do calor escaldante de dia e congelando com a geada à noite, perdendo noites e noites de sono só para garantir que a riqueza do sogro multiplicasse. É um verdadeiro currículo de dedicação extrema. Mas a cereja do bolo desse discurso informado e a grande conclusão do nosso estudo teológico aqui é essa afirmação fortíssima. Ele aponta o dedo e diz: se não fosse o Deus de meu pai, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Essa é a confissão de fé definitiva do Jacó. Ele sabe muito bem que a prosperidade dele não veio da bondade do sogro, que com certeza teria deixado ele na miséria total sem piscar. O sucesso, a preservação da vida e a justiça vieram única e exclusivamente de Deus, que viu o trabalho honesto de Jacó e desceu para intervir como juiz supremo na noite anterior. O que nos traz, finalmente, a quinta e última parte, a aliança e o monumento.
Diante de tudo isso, Labão é encurralado pela realidade inegável da proteção divina sobre Jacó e propõe formalizar um tratado de paz. E olhem que interessante, firmar uma aliança no mundo antigo não era só prometer e ir embora. Era um processo metódico e cheio de significados. Jacó começa erguendo uma grande coluna de pedra. Depois, os parentes se juntam para fazer um monte enorme de pedras como uma prova física. Diante disso tudo, eles fazem juramentos solenes invocando o divino e, para selar a paz, compartilham uma refeição sacrificial ali mesmo no topo da montanha. O que poderia ter sido um desastre violento termina com um contrato super robusto de fronteira e não agressão. E para eternizar o tratado, esse local ganha nomes específicos. Labão usa sua língua aramaica e chama de Jegar Sadutá, enquanto Jacó, em hebraico, chama de Galered. Mas relaxem, os dois nomes querem dizer exatamente a mesma coisa, montão da testemunha. Além disso, também chamam o lugar de Mispa, que significa torre de vigia. Aquelas pedras não estavam ali só de enfeite. Elas viraram um marco geográfico e também espiritual permanente. Era como uma placa dizendo: aqui termina a influência da Síria de Labão e aqui o caminho para Canaã recomeça. E é exatamente por causa dessa desconfiança mútua que esse versículo famosíssimo faz sentido. Labão diz que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Muita gente, ao longo do tempo, acabou romantizando isso como se fosse uma bênção super afetuosa de despedida. Mas a verdade, no contexto desse embate tenso que a gente está estudando, isso é um aviso puramente legal e muito sério. Eles ainda não confiam um no outro. A mensagem real do Labão é: já que a gente não vai estar por perto para policiar o que o outro está fazendo, que o próprio Deus sirva como sentinela e execute julgamento sobre quem ousar violar este limite. A paz ali foi mantida sob vigilância estrita. E para encerrarmos a nossa Explainer de hoje, deixo uma provocação. Aquele monumento histórico de Mispa, aquele montão de pedras gigante, ele foi construído para reconciliar os corações e unir a família? Ou, no fim das contas, foi desenhado para proteger os dois lados, garantindo que eles permanecessem bem separados em segurança para todo sempre? Às vezes, as fronteiras e os limites mais duros que a gente encontra são exatamente o que permite que a providência divina guie os nossos destinos. Uma reflexão poderosa que encerra esse nosso estudo, não acham? Muito obrigado pela companhia e continuem buscando conhecimento.